Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Você que já faz parte da nossa humilde família, muito obrigado, irmão, por você estar sempre aqui fortalecendo o nosso canal. É por você que a gente continua. E você que está chegando agora, fica aqui o convite. Caso você goste do conteúdo, assiste primeiro, tá certo? Caso você goste, fica aqui o convite. Por favor, já peço que você deixe o like para você não esquecer. Que você compartilhe esse vídeo porque as informações são de extrema importância. Hoje a gente vai falar do lastro principal da economia, que se chama o petróleo. Desde há muito tempo que os senhores do mundo investiram muito dinheiro para convencer as pessoas da preciosidade de como esse combustível é raro. Então foi feito vários filmes, como quem não lembra aí do Mad Max, que até hoje tem jogos e ainda se comenta muito sobre ele, não é? Porque foi muito sucesso na época, inclusive uma das obras-primas do Mel Gibson, né? O pessoal considera até hoje um dos melhores filmes dele. E o Mad Max, ele tinha a função, né, de atrair grandes bilheterias. O filme realmente tem muita ação, e principalmente se você levar em consideração a época, mas também passar a ideia que o mundo viraria um caos sem o petróleo. Guerras seriam causadas pelo petróleo e tudo mais. Então essa ideia foi passada com sucesso para as pessoas, e assim eles poderiam controlar os preços. Só que muitos pesquisadores, certo, nunca concordaram com a teoria que o petróleo seria um combustível fóssil. Na verdade, muitos afirmam até hoje que ele é uma fonte de energia renovável. Ele nunca acaba, sempre fica produzindo ali na Terra. E a gente vai ver alguns detalhes sobre isso aqui, tá certo, irmão? Eu peço que você preste o máximo de atenção, esse vídeo é muito importante, porque ele pode abrir muito a sua mente e revelar coisas que você achava que sabia, mas na verdade você foi enganado pelo sistema, tá certo? Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo a sua pamonha com queijo coalho e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. O petróleo não é um combustível fóssil. Essa mentira foi inventada por cientistas do século XXI, subjugados ao oligopólio do mercado de óleo, para que estes então pudessem manipular os preços. Sabe-se, tendo em vista a teoria econômica, que todo item raro tem maior valor que um item abundante, e somando-se o fato de que o petróleo era extraído em estado bruto, não havendo como mensurar um custo inicial, mas apenas um valor posterior como combustível e lubrificante, criou-se a necessidade então de algo que mantivesse e ampliasse os níveis de preço. Assim, induziu-se então o medo de que acabasse a qualquer momento e a noção de que era originado dos antigos fósseis ou restos orgânicos, ou seja, um estoque raro e limitado. John Davison Rockefeller, principal nome da indústria, dono da gigante Standard Oil, através da influência no Congresso de Genova sobre nomenclatura orgânica de 1892, conseguiu emplacar a classificação do petróleo como combustível fóssil. Fez isso em vista do próprio interesse corporativo. Vale destacar aqui que nunca, jamais foi encontrado fósseis abaixo de 5 km de profundidade. Já o petróleo tem sido extraído a 9, 10 km e até mais. Então como pode isso? No início do século XX, cientistas alemães e franceses já denunciavam essa fraude, e desde os anos de 1950, os russos e ucranianos também confirmaram a tese de que não há origem fóssil. Recentemente, a pesquisadora Geora Prokhorowski, da Escola de Oceanografia da Universidade de Washington, em Seattle, através do estudo Publicidade na Ciência Magazine, trouxe novas evidências de que o petróleo, longe de ser derivado de antigas florestas e dinossauros mortos, é um produto na verdade da Terra, o qual é criado constantemente. O manto da Terra produz esses hidrocarbonetos, os quais infiltram-se em rochas sedimentares. A rocha, portanto, é apenas depositária e não originadora. Ou seja, família, ele se forma no manto da Terra e fica guardado ali naquele lugar, não se originando naquele lugar, como eles estão dizendo. O carbono 13, não 12, a equipe de Geora demonstrou em 2003 a 2005 ser detectado em respiradouros de Lost City, área no Oceano Atlântico, saindo diretamente do manto terrestre, alguns micro-organismos se alimentando dessas emissões de carbono. Assim, de forma contrária ao que foi ensinado, o petróleo, substância abiótica, é uma espécie de sangue subterrâneo. É o segundo recurso mais abundante na Terra, depois da água, e aparentemente ainda está se produzindo no subsolo. Não haveria risco de acabar, ou de uma crise real de abastecimento. E ao final, uma prova do poder da família Rockefeller. Vimos essa falsidade constar em livros de geologia e em congressos oficiais do governo americano sobre crise energética. Coronel Leroy Fletcher Prout, o qual trabalhou nas Forças Especiais Americanas e como conselheiro do presidente John F. Kennedy, nos confirmou essa fraude em entrevista. Ele esteve presente em reuniões do governo americano na crise dos anos de 1970, ao lado de pessoas como Henry Kissinger, nos quais ouviu confidências de alguns cientistas presentes de que a história do combustível fóssil não fazia sentido algum.
A intenção não declarada era de criar um preço mundial para o barril de petróleo, para administrar as escassez desse recurso infinito. Ainda a partir do governo Nixon, o padrão ouro foi substituído pelo petrodólar, lastreando assim a economia mundial da produção de petróleo. Certamente não só os preços de barril do petróleo não representam uma relação entre oferta e demanda do produto, como o preço deveria fazer. Mas os gráficos, estatísticas e projeções governamentais estariam todas sob suspeita de serem ficções projetadas pelo oligopólio internacional em vista dos seus interesses. Há influências de famílias como as mencionadas Rockefeller, juntamente com outros empresários poderosos da área, em todas as esferas do governo americano, mesmo em outros países, além do patrocínio das universidades, mídia e pesquisas científicas. Novas descobertas ligadas ao petróleo, bem como a ampliação da exploração e prospecção, deverão passar pela aprovação do cartel. Infelizmente, a maioria são restringidas. Empresas como Standard Oil, Royal Dutch Shell, Mobil, Gulf, British Petroleum, Standard Oil, of California e Chevron, agindo em colúnio com a Organização dos Países Produtores de Petróleo, OPEP, e demais produtores do Golfo Pérsico, conseguiram expandir o controle, alinhar as políticas e aumentar as receitas. Fizeram tudo isso ao longo do século XX. Tivemos aumentos significativos nos preços internacionais em 1953, 1973, 1979 e 1991, ao lado do crescimento gradual dos anos intermediários em 1973, por exemplo. Houve um aumento de lá para cá de mais de 400%. As guerras em países como Iraque, Kuwait, Irã, Sudão e Afeganistão não são para controlar as fontes de petróleo, mas para impedir que outros os produzam de forma descontrolada e terminem reduzindo os preços mundiais, ou revelando a abundância de petróleo. Toda oferta deve seguir as diretrizes estabelecidas sob pena de invasão e destruição. E é exatamente por isso, família, que os senhores do mundo chamam o povo de gado. E, infelizmente, a gente, quando começa a pesquisar, a gente consegue entender por que é que realmente eles chamam as pessoas de gado. Quando a gente vê problemas internos de países e os Estados Unidos, por exemplo, invadindo esses países alegando não, é porque esse cara é ditador, é por causa disso e daquilo, a gente sabe que é tudo mentira, porque sempre são países que têm alguma coisa que interessa a eles, como o petróleo. E a partir desse documentário agora ficou bem claro que não é pela fonte preciosa que tem naquele país ali, mas pelo fato de que se esse país, por exemplo, como a Venezuela, vendia o óleo a 10 centavos por litro da gasolina, sendo um dos países mais baratos do mundo para você adquirir a gasolina, faz as pessoas pensarem, isso é muito ruim para o controle global que está instalado aí. Na verdade, o país que faz isso, ele está afrontando a nova ordem mundial. Todos os governos devem mostrar que é uma energia de fato rara, é uma energia que você não pode gastar abundância, tem que ser cobrado caro em cima dela. E isso, para as pessoas pagarem assim e aceitarem, elas têm que acreditar que realmente é uma coisa rara, que está se acabando. Senão você não ia aceitar chegar, por exemplo, aqui como no Brasil e pagar aí quase R$5 no litro. Aí o que é que dizem aqui, né? Além da preciosidade desse combustível que está acabando no mundo todo, o Brasil é um dos poucos que tem, com mentira e tudo, eles ainda dizem que você está devendo, por isso você precisa pagar esse valor, para descontar um pouco do que você deve. Aí você diz, eu devo de quê? Que eu morro de trabalhar para pagar minhas contas. Mas o gado concorda com isso, e quando vê governos sendo derrubados por essa mesma elite, por essa mesma nova ordem mundial, eles ainda ficam procurando o lado. Tem que tirar mesmo, esse cara é um ditador, esse cara é comunista, esse cara é isso. Eu digo, irmão, o cara pode ser o que for, ele pode ser o satanás de rabo lá sentado, pode ser o próprio capeta sentado lá. Eles não estão nem aí para isso. Ele pode maltratar a população, ele pode deixar a população rica, não interessa, só interessa quando começa a confrontar a nova ordem mundial. E aí sim a pessoa é deposta, é tirada, e é por isso que outros governos como o Bolsonaro, por exemplo, têm medo disso, porque eles sabem o que é que acontece. O PT também tinha, todos eles sabem o que acontece quando mexe em alguma coisa que vá de confronto com a nova ordem mundial. Eu acredito 100% nas informações que estão aqui, mas eu não sou o dono da verdade. Eu tenho a humildade aqui de querer sempre saber a sua opinião, porque você pode até saber alguma coisa que a gente não esteja sabendo. Você acha, por exemplo, que de fato o combustível não é um combustível fóssil, é uma energia renovável, como se fosse um tipo de sangue da Terra, como foi mostrado aqui, inclusive por cientistas alemães, pesquisadores alemães, já tinham dito isso, e franceses também? Ou você acha que de fato não, é restos de fóssil mesmo, é dinossauro que está ali, mesmo com essa diferença aí, que fósseis só foram encontrados até no máximo 5 km de profundidade na Terra, né, e o petróleo passa de 9, é de 9 para frente. Mesmo assim, eles dizem, né, que de alguma forma esse fóssil desceu mais para lá e se fundiu lá, virou combustível, evoluiu, virou um tipo... até a teoria é ridícula, mas se você acredita nisso, eu respeito, irmão. Eu sei que, de uma forma ou de outra também, além de tudo isso, além dessa patifaria que eles estão fazendo,
Ainda tem a questão das outras energias renováveis, a energia solar. Recentemente, próprios brasileiros aqui que sumiram, né? Um rapaz que tinha desenvolvido esse próprio motor de combustão, ele adaptou e fez de hidrogênio. Hoje tem um monte no Mercado Livre, mas são todos feitos por charlatões. Não caiam nessa, família. O cara que realmente inventou, ele desapareceu. Ninguém sabe mais nada sobre ele, nem a família dele fala nada sobre o assunto. A gente fez um documentário aqui, mas infelizmente também parece que tá sem áudio. É complicado falar disso, família. Você vê aí também os vídeos de política, fica com restrição, é complicado. Por isso eu peço a vocês o apoio de fato, que vocês podem me apoiar compartilhando, mostrando para mais um amigo. Faça essas informações passar mais adiante, para que as pessoas saibam o que de fato está acontecendo, para que elas não acreditem na mentira desses caras, porque eles fazem parecer, realmente, eles passam muita credibilidade para as pessoas, fazem parecer fatos. Eles não vêm assim um cara lá de nós como eu, fala um monte de coisa e pronto. Não, vem autoridades, vem especialistas, vem a mídia, vem o próprio governo, vem todo tipo de autoridade. Então as pessoas realmente, os caras devem estar falando a verdade, afinal é o governo. E as pessoas já vivem tão ali preocupadas, né, envolvidas na Matrix, que é essa, pagar imposto, e o governo cuida delas. Elas acabam acreditando nisso e dizem, meu dever é pagar os impostos e pronto, cuidar, fazer a feira para minha família, ter o que comer dentro de casa, e eu não tenho mais tempo para nada de pensar, eu não posso pensar em mais nada além disso. E isso é o que eles querem, é aí que eles tratam as pessoas como gado. Se você olhar o exemplo do gado, você vai ver que de fato eles ficam ali, nascem na mão, né, dos próprios fazendeiros, que é quem vai sacrificar eles para o bem deles mesmos, para ganhar dinheiro. Mas o gado confia nessas pessoas. Se você pegar um gado do mato, ele vai para cima, ele ataca. O gado antigamente, aquela nas regiões pantaneiras mesmo, se você olhar vídeos antigos aí, o gado do mato, ele era muito selvagem, era muito perigoso. Muitos, né, fazendeiros perderam a vida tentando capturar esses animais. Mas o gado que nasce no cercado, ele já é totalmente dócil. Ele confia no fazendeiro. Ele acha que, de alguma forma, aquele fazendeiro está cuidando dele. E as cercas que tem ao redor da fazenda, o gado não vê como prisão. Por isso que o gado não arrebenta, que o gado tem força para arrebentar. Mas ele não arrebenta porque ele vê aquilo como uma proteção para ele. No final das contas, quando ele está bem gordinho, bem criado, bem forte, ele é levado para o abatedor sem nem reclamar. Vai de mansinho ali e só vê o que realmente vai acontecer nos últimos minutos, na hora do abate. E a população está sendo guiada exatamente como gado, e é isso que a gente vê todos os dias. E a gente tenta aqui, apesar de ir contra a própria plataforma, a gente tenta mostrar isso. Então, irmão, eu peço que, por favor, se você tem pena das pessoas, se você quer ajudar de alguma forma, compartilhe esse vídeo. Não importa se as pessoas não vão ver, mas compartilha. Deixa o seu like e comenta, irmão. Isso ajuda muito o canal, tá certo? Então fiquem todos com Deus. A gente volta aqui sempre. Deixa a sua opinião, o que é que você acha, é muito importante pra mim. Eu não sou o dono da verdade, mais uma vez eu digo isso. E com a opinião de vocês eu também melhoro muito a minha. Eu passo a ver lados, às vezes vocês enxergam lados que eu não vi ainda. E quando eu leio os comentários, embora eu não consiga responder a todos, mas eu sempre tô lendo. E quando eu vejo, eu digo, isso aí realmente, esse carinha tem razão. E aí vou moldando a minha também. É assim, né? Pessoas inteligentes, geralmente, elas não são donas da razão. Os mais burros é que dizem, não, eu sei, é assim e acabou, né? Os mais imbecis, que é gado também, acabam pensando assim. Eu não quero fazer parte dessa turma, tá certo, irmão? Então fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.